Olá, boa noite. Testando aqui a conexão. Você vai gostar muito do meu negócio assim, quando cai. Tentando mexer aqui nos filtros. Não é gelo agora. Só um pouquinho. Oi, André. Vai. Você tem que ver um negócio de gelo. Deve ser melhor que eu jogar. Aguardando aqui a entrada das pessoas. Entrei um pouquinho antes aqui porque a conexão da internet ela tá falhando bastante. Então, para ver se ela entra, se conecta, há tempo de entrar o pessoal e entrar a Cristina Forte, que vai fazer a entrevista. Vamos esperar uns pouquinhos aqui. Bem-vindo de novo. É tão bom quando a gente faz uma live que na semana seguinte as pessoas voltam, né? Ou seja, agregou valor, ajudou, né? Complementou e, enfim, agregou. E aí acaba que a gente vai aproveitando mais cada vez que a gente está se conectando. Oi, Nola! Que delícia! Pessoas aqui de longas datas. Eu vi que a Nola, que entrou aqui, fez uma live ontem, mas a gente não tá conseguindo acompanhar de todo mundo, né? Mas é uma forma da gente matar a saudade das pessoas que a gente não vê há muito tempo. Então eu fico muito feliz que as pessoas estão aqui e conectando e retornando da semana passada. A Suzy entrou também. Vamos esperar mais um pouquinho. Espero que todo mundo esteja bem, dentro do possível. Não sei se a Nola tá no Brasil ou tá fora, a Suzy tá também longe. Um monte de coraçãozinho. Falei a semana passada dos coraçõezinhos, que diz que é super bom aqui no Instagram quando entra os coraçõezinhos. Aí no final da live da semana passada, eu fiquei pedindo pra todo mundo entrar com os corações aqui pra gente poder conversar. Com os corações subindo, porque aí a live vai dando mais movimento. Oi, Pedro. Oi, Melissa. Bem-vindos. Todo mundo entrando aqui. Vamos aguardar um pouquinho a Cristina entrar. Mas espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, que a gente também não se desconecte depois que isso passar, porque agora de alguma forma a gente se conectou com pessoas de uma forma que a gente nunca imaginaria, embora seja distante, mas eu pelo menos reconectei com pessoas que eu não tinha contato há muito tempo. Então, acho que esse aprendizado ele tem que ficar daqui pra frente. E que quando a gente puder, de fato, estar com essas pessoas, a gente possa valorizar mais. Porque antes era tão simples, né? Estar com as pessoas era uma coisa tão óbvia. E hoje, quando a gente tá com as pessoas, a gente agora vai começar a pensar, puxa vida, que maravilha, né? Tô tomando café, tô tomando espumante, champanhe, eu tô conseguindo abraçar. Então, a valorização de coisas tão simples que pra gente era o óbvio e que o óbvio deixou de ser óbvio, né? Então, é bem importante. Uma coisa que eu queria avisar para as pessoas que estão novas aqui no Instagram, que tem um pontinho aqui embaixo, uma interrogação, e que se tiverem perguntas, vocês podem tanto escrever ali nos comentários ou podem entrar ali no cliquezinho das perguntas, e que à medida que a gente vai evoluindo aqui na conversa, eu vou trazendo algumas perguntas e discutindo. Então, uma forma da gente poder deixar ali e poder discutir algumas coisas que vocês acham relevantes. É bem importante que haja essa troca, porque a gente vai trazer as informações aqui, trocar figurinhas, trazer fatos reais, mas de fato o que é importante é que a gente possa responder aquilo que vocês do lado de lá estão em dúvidas ou estão questionando, sensações, angústias, pensos, reflexões, e através disso a gente só consegue se comunicar aqui, pelo menos nesse canal, escrevendo. Então eu espero que vocês possam contribuir, que a gente possa ter uma troca por aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. A Cristina, que vai me entrevistar, ela já está entrando aqui, ela já me avisou. Tá? A ideia dessas lives é que a gente possa, uma vez por semana, trazer temas de relevância. A Cristina Forte é uma jornalista aqui de Porto Alegre, enfim, bastante conhecida no meio digital, e ela me trouxe algumas reflexões que a gente achou que seriam bem importantes de dividir e compartilhar com vocês. Tá? E aí o primeiro tema, na verdade, ele acabou seguindo, que é um tema muito longo, que é talento e gestão de carreira. E começamos a conversar semana passada, as coisas fluíram, acabou 1 hora, que a gente termina a live em 1 hora no máximo.
E aí ficou mais tema para perguntar, a gente ficou no ar precisando responder algumas coisas, então a gente voltou aqui para continuar esse papo. Então uma coisa que eu vou trazer aqui enquanto ela não entra é... Ai, que legal, mais uma pessoa de longe, lá de Amsterdã, da Holanda, muito legal. Muita gente do mundo todo aqui se conectando. Hello! E que é a questão dos talentos. E que a gente tem falado muito sobre isso, porque em momentos de crise, em momentos em que as coisas estão de alguma forma mais complexas, é exatamente o momento em que a gente começa a entender que para a gente sair daquele ponto que a gente está, a gente precisa focar naquilo que a gente faz bem, naquilo que a gente tem que é o nosso ponto forte. Então é um momento que a gente olha para dentro e começa de fato a perceber de que se a gente não colocar os nossos talentos na frente, nosso favor, para que as coisas de fato fluam, elas não vão fluir, elas vão acontecer de uma forma arrastada e talvez a gente não tenha esses resultados. E uma coisa, trazendo um pouquinho do papo da semana passada, para quem não estava aqui, é que de fato muitas pessoas quando me procuram e quando conversam comigo, elas afirmam que elas não têm nenhum talento, não têm talento para nada. E aí é óbvio que dentro desse trabalho de desenvolvimento a pergunta é, existe alguém que de fato não tenha nenhum talento? Oi, Lori! Oi, Osvaldo, um monte de gente entrando aqui. Então não existe. Então, primeiro mito. Mito é verdade? É mito. Todos nós temos talentos, um diferente do outro. Agora, todos nós nascemos com algumas características, com algumas questões importantes que somos diferentes dos outros e para algumas coisas melhores do que os outros. E a partir do momento que a gente entende quais são os nossos talentos e sabe como usá-los ao nosso favor, a nossa vida muda. As coisas começam de fato a fluir e as coisas começam a acontecer. Então, sabe aquela sensação de que às vezes a gente tá caminhando e parece que a gente tá se arrastando? Oi, Nando. O que acontece? Quando a gente tá fazendo coisas que não são coisas vinculadas ao talento que a gente tem, elas exigem de você muito mais esforço, exigem de vocês mais dedicação, exige mais, empenho, e o resultado não necessariamente é um resultado positivo e muito menos a curto prazo. Por quê? Porque a gente precisa de um esforço mais do que o esforço saudável para conseguir transformar algo que não é nosso, dentro da nossa essência, em algo fluido. Tá? Então a primeira pergunta é, se você tá aí desse lado, oi Marcinha, se você tá aí desse lado se questionando que você é uma pessoa sem nenhum talento, a primeira coisa é que é um mito. E vamos tentar parar para pensar o que de fato que você tem, que você pode agregar no seu dia a dia para as pessoas, para o seu trabalho, para a sua empresa. Primeiro ponto é esse. Tá, se já sei os meus talentos, a pergunta é, eu estou trabalhando, estou num local em que o meu talento é uma vantagem competitiva? É algo que faz a diferença? Ou não, eu estou trabalhando, o meu talento é trabalhar com números, eu estou trabalhando na área de comunicação, onde eu não mexo em números. Tá, eu posso ter um resultado positivo? Sim, posso ter um resultado positivo. Mas quando eu começar a trabalhar naquilo em que eu vou aplicar o meu talento, o meu resultado vai fluir de uma forma muito melhor, muito mais rápida e com resultado muito melhor. E aí vem uma outra, oi Edson, vem uma outra questão muito importante. Existe também uma outra crença, além do nosso mito de que a gente não tem talento, que é uma crença de que a gente não vai ser feliz e não vai ganhar dinheiro trabalhando com aquilo que é o nosso talento. Porque o nosso talento é uma coisa que a gente gosta, que a gente se sente bem, que as coisas fluem, mas para eu ganhar dinheiro eu preciso trabalhar com uma coisa que vá ter sofrimento, que de alguma forma vá ser uma coisa arrastada. E acho que isso tem uma coisa muito da cultura do Brasil. Por que aquilo que de fato é mais difícil, é mais complexo, é aquilo que não vai dar um retorno financeiro? Que cultura é essa? Da onde que a gente traz essa realidade que não é uma realidade real? Não é uma crença real, porque de fato trabalhar com aquilo que você não tem essa fluidez
É claro que existem desafios, a gente querer fazer do limão a limonada, mas dentro de uma rotina a gente precisa sim olhar aquelas características, aqueles pontos que são os nossos diferenciais, porque isso sim é o que vai fazer a sua carreira, a sua vida, o seu trabalho, a sua vida pessoal fluir. Oi, Lu, não consegui dar oi aqui para todo mundo, Marcinha. Então, o que eu acho bem importante? A Berta entrou aqui. Gente, eu saí aqui um pouquinho que a Cristina tá tentando entrar. Me dei só um minutinho. Bem-vinda, bem-vinda, Manuela. Não saiam aí, só um pouquinho para eu estar chamando a Cristina para entrar aqui dentro do nosso ponto. Acho que agora vai entrar aqui. Oi, Lori, bem-vinda. Oi, Cris Forte. Oi, Lu, todo mundo aqui. Então, assim, voltando um pouquinho no assunto, enquanto a Cris... Oi, estou fazendo uma entrada aqui. Bem-vinda. Não, eu te procurando no Cris Dantas Oficial. Tu me avisou, Cris Dantas Oficial. Eu fiquei no Cris Dantas Oficial. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Deixa eu só finalizar um pouquinho que eu estava falando. Então, o que eu estava dizendo para as pessoas e trazendo um pouquinho da semana passada, né, Cris? É que a gente precisa, primeiro, desmitificar essa questão de que a gente não tem talento. Segundo, olhar de fato o que a gente tem, que é esse diferencial, porque é isso que vai alavancar a nossa carreira e mudar essa cultura muito, inclusive, brasileira, para quem mora fora daqui sabe o que eu estou falando, que é de que a gente só vai ser feliz no sentido de ganhar dinheiro quando, de fato, a gente vai trabalhando em alguma coisa que a gente sofra, que a gente tenha que fazer de uma forma mais trancada. E não, a gente pode sim fluir, trabalhar com coisas que, de fato, vamos realizar, e isso pode sim ter um retorno financeiro, trazer como é que eu posso dizer? Uma satisfação, né, por dentro e por fora. Então, vou tentar mudar esse olhar e entender que autoconhecimento, como consequência, vai te trazer, sim, um retorno financeiro e uma satisfação. Não precisa ser sofrido, difícil e fazer o que é complexo para ti para ganhar dinheiro, tá? Então, acho que isso, trazendo um pouquinho... Eu estava conversando aqui, batendo papo enquanto você não entrava. Depois, Cris, dá uma olhadinha. Teu vídeo, ele tá um pouquinho falhado. Eu não sei se a voz tá bem, mas ele tá um pouquinho nublado. Pessoal, quem tá aí, tá vendo assim ou só eu? Vocês estão vendo o vídeo da Cristina Forte? Bom, se tiver bom, coloca um dedinho para cima, se não para baixo, só para ajudar a gente na conexão, tá? Porque a gente vai falar, se tiver ruim, avisem, que aí a gente tenta reconectar aqui, eu tiro ela e coloco de novo. Tá? Cris, vamos começar. Enquanto ninguém fala, é porque tá funcionando bem. Vamos lá. Muito bem. Sabe que hoje eu fiz uma teleconferência, Cris, e nós falamos justamente na questão de não ser sofrido, exatamente, de não ter sofrência, né? Por exemplo, a comunicação também mudou, né? Então, só que ela não mudou da noite para o dia. Teve todo um processo que foi encaminhando para isso. Inclusive, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, essas conversas virtuais, isso já vinha sido anunciado no mercado. Por isso a importância do nosso autoconhecimento, eu acredito, para as pessoas se perceberem em que elas são boas, aonde elas podem aplicar os seus talentos. Nós sabemos, que eu digo, a minha equipe, por exemplo... Tenta limpar um pouquinho a lente do teu celular. O pessoal tá falando que tá um pouquinho embaçado. A lente eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver se melhora. Tá bom, tá bom. Eu vou te excluir aqui. Tu sai e depois tu entra de novo. Isso. Vamos tentar ver. Todo mundo deve estar tendo problema com a internet. Eu acho que a internet nunca imaginou que a gente ia precisar de tanta demanda, né, nesse momento. E a gente não está preparado. Então, a gente vai ter que ir ajustando aqui. Acho que todo mundo vai compreender um pouquinho disso. Mas, voltando para a questão dos talentos, é bem importante que a gente entenda isso como uma alavanca de vida, tá? Eu trabalho bastante, para quem conhece meu trabalho, focada em carreira, em trabalho, desenvolvimento, muito focado na questão de empreendedorismo. Mas, quando a gente fala em olhar isso, a gente está falando em olhar isso como uma pessoa. E antes de ser um profissional, e antes de ser alguém
que a gente possa trabalhar e olhando o lado dela como empreendedor ou como executivo, a gente tem que entender que, primeiramente, ficou bem melhor, Cris. Melhorou. Agora desfoca um pouquinho, mas está melhor do que estava. Então, a gente precisa olhar como humanos. Como humanos. Eu estou falando, Cris, da gente olhar para a gente mesmo primeiro como humanos. Tá? E que, embora eu trabalhe muito com essa questão de carreira e ser bem-sucedido na carreira, desenvolvimento na carreira, antes da gente ter uma carreira bem desenvolvida, a gente precisa olhar para dentro, porque somos humanos antes de sermos profissionais, né? Cris, ainda tá ruim, ela estava melhor, agora ela ficou embaçada de novo. Não sei te dizer o que é. Melhorou assim? Vou me ficar mais longe, será que melhorou assim? Pois ela tá toda... Agora ficou um pouquinho melhor assim. Aí, onde você tá, um pouquinho melhor. Vamos seguir assim, para a gente também não atrasar, que tem bastante gente aqui online conversando com a gente. Sim. Vamos tocar o barco. Vamos lá, mas pode falar, querida. Vamos seguir. Não, então é justamente essa batida que foi discutida hoje de tarde, que o quão é importante nós estarmos bem e felizes com o que nós estamos fazendo, né? Quando eu lancei essa entrevista via internet, no início, sabe que as pessoas não se sentiam atraídas e até com pouca vontade de se manifestar. E hoje parece que as pessoas estão mais soltas, elas estão perguntando, estão conversando, e esse distanciamento social aproximou essa conversa, né? Eu entro na tua casa, tu entra na minha, os nossos amigos estão conosco, ainda que afastados fisicamente, e à medida que a gente vai tendo prazer em fazer as coisas, parece que até os talentos florescem, né? Não existe entusiasmo, não, sem a gente estar comprometido. E isso é uma coisa que eu queria ver contigo, se o negócio é suor, força, ou a coisa é leve, talento? Tu já mais ou menos começou a responder, mas essa era a minha primeira colocação. Não é na base da força, né? Tá, melhorou um pouquinho a imagem, mas ela tá oscilando, ela melhora e piora, mas vamos indo sim. Eu acho que a internet não tá boa, vamos tocar. Mas o áudio tá ótimo, vamos seguir. Então, é isso aí, vamos tocar o barco. Vamos. A gente discutiu um pouquinho de talento e esforço. Foi até um post que a Cristina Forte fez, que é o talento versus esforço. A gente pode ser talentoso e não se esforçar, a gente pode se esforçar e não ter talento. Eu acho que quando a gente fala em esforço, a gente fala da gente se movimentar em direção àquilo que a gente quer. Então, primeiramente, tá? Nada sem esforço vai funcionar. Funcionou. Sorte. A gente pode contar com a sorte sempre? Não. Então, isso é uma coisa bem importante. A gente precisa juntar o talento com esforço. Talento mais esforço, sim, é igual a sucesso. Não existe uma coisa sem outra. Mas eu sou uma pessoa muito esforçada e não tenho talento para aquilo. Ela vai precisar aumentar 1, 2, 3 vezes aquilo para ela conseguir resolver aquela questão que ela tem. Por quê? Porque como ela não tem talento para aquilo, ela de fato precisa de muito mais empenho, de muito mais input para que ela consiga ter um resultado. Então, quando a gente fala em olhar o talento, a gente fala em simplificar e usar daqueles recursos que são recursos melhores para ela, mais fáceis, mais fluidos e que vão acontecer. Tá? Então, acho que isso é uma coisa bem importante. É talento mais esforço que vai trazer o sucesso. Não é uma coisa nem a outra. Agora, se tiver o esforço e não tiver o talento, a gente pode até conseguir. Mas o caminho, ele vai ser difícil. É o longo caminho curto, né, Cris? O caminho curto, né? Exatamente. Hoje também a gente percebe muito a questão financeira, né, Cris? Então, assim, na escolha das nossas profissões, as famílias tendem a fazer um aconselhamento do tipo assim,
essa não é uma profissão nobre, essa não é uma profissão que vai te dar um ganho financeiro. E, às vezes, os jovens mais inseguros ou não seguros dos seus talentos acabam cedendo à questão de profissão que vai te remunerar. Isso lá adiante também pode trazer consequências? Sim. Voltando um pouquinho para uma coisa que a gente falou semana passada, dos Vamos ciclos da lá. carreira. Então, a gente tem aquela carreira que a gente inicia ali, 17, 18, 19, que muitas vezes é influenciada por uma carreira de alguém da família, tá? Normalmente, lá pelos 30, 40, não tem uma data exata, a gente começa a repensar, enquanto a gente fez aquela escolha ali, que não foi uma escolha nossa, foi uma escolha de alguém que a gente fez para satisfazer, ou porque o consultório já estava pronto e eu vou ser médica porque meu pai é médico, a gente começa a pensar num outro caminho. Se a gente escolheu bem, porque às vezes a gente escolhe bem ou estamos satisfeitos, a gente vai para o terceiro ciclo, que vem ali dos 50, 50 e poucos, quando, de alguma forma, quem é executivo quer passar a ser consultora, a pessoa quer empreender, ela quer ter uma certa flexibilidade de trabalho, que eu brinco muito com isso, né? Empreender não necessariamente é ter férias e ter flexibilidade, às vezes é não ter, né? Mas, enfim, tem as nossas crenças. Então, dentro dessa carreira, a gente vê quantas pessoas não se conhecem e optam ou por influência dos outros ou por falta de autoconhecimento. E aí acabam desperdiçando, porque para mim é um desperdício, não é um investimento, um tempo até chegar lá numa fase que a busca por desenvolvimento é muito grande, que é a fase dos 30 aos 40. Eu tenho um público muito grande que está falando, e aí? Não estou feliz? Não estou bem? Não ganho o que eu queria? Não gosto da empresa? Não gosto do que eu faço? Essa faculdade não me representa, e aí vamos voltar tudo de novo. Podemos voltar? Claro, podemos. Existe a possibilidade? Sem dúvida. Agora a pergunta é, será que a gente não poderia fazer um atalho? Olhar para trás um pouquinho antes? Trabalhar isso um pouquinho antes? Sim. Mas isso, Cris, me parece que é cultural, né? Veja que os jovens estão cada vez mais cedo ingressando na faculdade, sem, de repente, conhecer exatamente o que é aquela profissão que eles prestaram vestibular, que eles começaram a universidade, e aí fica numa zona de conforto, porque, como disseste, a família já tem tradição, direito, por exemplo, né? E a pessoa vai indo, e ela vai se acomodando ao sistema, né? Mas hoje eu penso que tendência é que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas se descolem da zona de conforto, né, e procurem uma atividade que lhe traga prazer, né, lhe traga satisfação, ainda que o retorno financeiro não se equivalha, né? Tu acha que o dinheiro ele perdeu um pouco do poder, um pouco da sedução? Pois é, eu vou te dizer que nessa época exatamente que a gente está vivendo, eu tenho conversado com as pessoas e eu tenho visto as pessoas repensando muito isso. O que que eu posso abrir mão para ter aquilo que eu quero? Então tá, para ter aquela vida que eu quero, para ter aquele tempo com a família que eu quero. Então, assim, eu estava assistindo Cris, cortou a ligação, uma acho que tu vai ter que retomar a fita. Exatamente, eu Eu acho estava vendo uma série daquelas pessoas que constroem casas pequenas nos Estados Unidos e as pessoas conversavam muito disso. O cara estava com a hipoteca, estava devendo ao banco, vivendo assim. Então ele resolveu se peixe de uma hora para outra, que ele queria investir num parque, em uma coisinha do lado de fora para os filhos, só um quarto e sala, em que eles pudessem brincar mais na grama e que ele pudesse diminuir. Parece que ele tinha 3 empregos. Então ele queria ter um emprego e ficar com as filhas. Ele tinha uma filha de 2 anos que ele não via. Então ele abriu mão daquela casa, daquela hipoteca, daquele dinheiro, daquele financiamento que ele tinha para morar nessa casa menor, para conseguir ter essas outras coisas que ele não tinha. Eu acho que as pessoas têm pensado muito nisso. O André falou aqui, nada como uma pandemia para não tirar a zona de conforto. É verdade. Que a gente fala, tá, André, muito na zona de desconforto, porque de confortável não tem nada. Mas é aquilo. O que a gente precisa fazer? Então, sabe, aquela coisa... Quem não parou nessa pandemia e começou a pensar na casa, no que pode tirar, no que pode mudar, no que pode fazer? Eu acho que todas as soluções que têm aparecido são soluções em que envolvem menos dinheiro,
e mais as outras coisas. Porque ninguém está buscando soluções resolvíveis por dinheiro nessa época, concorda, Cris? Sim, 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 concordo. Entende? Exatamente, né? Eu penso que essa nova economia, ela já vinha acontecendo, né? Esse processo, essa transformação, ela já vinha acontecendo. Como disse o André, essa pandemia, ela acelerou o processo e eu entendo que isso vai passar por negócios mais humanizados, né? Uhum. Negócios mais espertas, porque as pessoas que não privilegiam a ética, elas vão ficar para trás. Não existe mais tolerância. É um processo, né, gente? Não é, Uhum. mas, assim, as ondas vêm e vão. E elas estão trazendo novas atitudes. Né? Novas Uhum. atitudes que passam por processos mais humanizados, processos mais éticos, processos que tenham significância social. E eu acho que a gente está pensando nisso, coisa que antes dessa parada obrigatória, a gente estava no automático e levantava, trabalhava, voltava, dormia, ia trabalhar, né? E agora não, Uhum. agora a gente está se conectando com a gente e vendo que a batida está sendo outra, né? Uhum. E se já Tu tinham. acha? Pode, Oi? pode perguntar. Não, não, deixa eu só falar um Não, pouquinho. E se já havia um movimento positivo para uma busca por mais qualidade de vida, né, com menos custo, agora esse processo está muito maior. Porque, na verdade, as pessoas seguem precisando e querendo ter o dinheiro para pagar as contas. Mas elas estão começando a pensar no que elas podem abrir mão para serem felizes e para seguirem uma coisa que eu falo muito, que é o propósito de vida delas. Tá? Qual que é o propósito de perfeito. vida? O que você quer? O que você quer entregar? Quando você estiver lá, velhinha, você quer olhar para trás e você fez. Você está fazendo isso? Não. Isso é importante? É. Tá, mas para isso, muitas vezes a gente tem que abrir mão do quê? Do dinheiro. E hoje eu vejo, de quando eu iniciei minha carreira, né? Eu comecei a minha carreira com 16 anos. Hoje eu já estou com 40 bolinhas. Então eu vou te dizer que eu vejo hoje as pessoas muito mais olhando para isso do que no passado. Antes, no passado, isso não era uma opção. Isso não era escolha. Sim, Hoje, isso é. sem dúvida, sem dúvida. E interessante, né, que a gente vai. Eu acredito que a gente já tenha passado da metade dessa crise, né? E a gente vê assim, as lojas retomando, os restaurantes, Uhum, e, e uma posição mais crítica da sociedade, né? Então, foi postado uhum, ontem um restaurante onde as pessoas estavam próximas, uhum, comemorando e sem máscara, né? O que antes certamente passaria batido, hoje a uhum, sociedade, né? Então, assim, essas atitudes que não são espertas, elas estão repercutindo negativamente. E os uhum, produtos, as empresas que também não estiverem nessa vibe, elas irão se ressentir, né? Então, uhum. pensa que mudança, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa de dinheiro, o dinheiro ele acaba tendo uma menor valia. É uma coisa até meio surreal, né? Uhum, uhum. Verdade, verdade. E as pessoas estão se auto-observando como nunca. Então, estão olhando quem está ali, quem não está, quem está fazendo. Claro, existe um lado do desconforto, que muita gente tem dito, né? Parece que eu estou sendo vigiada, mas existe uma coisa de um cuidado maior. Olhar para o outro como um cuidado maior, para ver o que ele está fazendo e se ele pode ou deve fazer aquilo, porque isso nesse momento não deve ser feito. Então, existe um parar para uma autoconsciência que isso, na vida que a gente levava, as coisas iam simplesmente fluindo, acontecendo, ninguém parava. Agora acabamos precisando parar. E aí a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, né? Que interessante, exatamente. Eu tenho um cliente na área, eu faço gestão de comunicação para empresas,
E tem um cliente meu na área do turismo. E o forte dele eram viagens para a Europa. E ele já se deu conta que até isso mudou, né, Cris? As pessoas querem, vão partir agora para outros destinos, e destinos mais simples, mais próximos da natureza. Isso é um novo momento social, mudou tudo, né? Rebobinou a fita. Mas vamos voltar ali para o talento e esforço. Vamos voltar aqui, senão a gente foge para a pandemia. Mas na verdade, a pandemia está nos proporcionando a gente pensar, né? Cris, eu estava pensando no seguinte. Muitas vezes talentos engavetados, né? E fica buscando outras coisas por aí. De uma forma objetiva, existe um teste? Como é que a gente pode alinhar as pessoas com os seus talentos? Como é que as pessoas podem descobrir aquelas que estão com os talentos nublados? Como é que elas podem se empoderar deles? Existia e deve existir ainda, não sei qual é o modelo atual, a questão de orientação vocacional, que antigamente tinha aquela coisa do que é o perfil da pessoa, do que não é, e a gente viu que isso caiu um pouquinho em desuso. As pessoas não usam mais isso, ficou muito raso. Tem algumas avaliações que as psicólogas fazem para entender o que eu uso, mas é uma ferramenta que a gente usa como um meio, não como um fim. Existem várias nesse modelo, eu uso o DISC, que é uma avaliação, né, de análise de perfil comportamental, um relatório que é gerado sobre o perfil comportamental que essa pessoa tem. E aí você vai me perguntar, e o que o perfil comportamental tem com os talentos? O perfil comportamental vai mostrar se essa pessoa é uma pessoa mais sistemática, se ela é uma pessoa mais organizada, se ela é uma pessoa mais influente, se ela é uma pessoa mais dominante, se ela é uma pessoa que gosta das coisas nos processos, se ela é uma pessoa que é mais lúdica, criativa e que faz todo esse movimento, mas que não tem muito processo. E a partir do entendimento do que é o perfil comportamental dessa pessoa, a gente pode entender o que essa pessoa, com esse perfil de comportamento, pode fazer que ela vai ter resultado. E isso que ela vai fazer, que ela vai ter resultado, de fato, vai ter uma relação direta com os talentos dela. Ou seja, entender o perfil comportamental da pessoa vai ajudá-la a entender o que dentro do perfil comportamental dela são os talentos dela. Ou seja, é um relatório técnico, mas que junto com uma pessoa da área de desenvolvimento humano e junto com o cliente, porque a gente sempre diz que é um trabalho a 4 mãos, a gente usa às vezes a 6 mãos, né? Enfim, é o relatório, mais o consultor, mais o cliente. A gente amarra isso e disso sai perfeito. Esse perfil de comportamento traz esses talentos e aí a gente ouve a história de vida dessa pessoa e consegue mapear. Perfeito. Esse é o pacote da Cristina Forte. Dentro disso, vamos tentar achar coisas em que esse perfil de comportamento seja, de novo, uma vantagem competitiva. Deu para entender como funciona o processo, Cris? De quanto tempo nós estamos falando? Dessa avaliação? Quanto tempo demanda este processo? Não, esse teste, o teste em si, a avaliação de perfil de comportamento, ele dura 10 minutos. Ele é um teste online que você preenche e ele vai te dar um relatório de 16 páginas com o teu perfil de comportamento. Normalmente, essa parte de diagnóstico a gente faz em 3 encontros. Tá? Então, a gente tem 3 sessões ali de consultoria junto com isso e que a gente faz. Isso pode ser um pedaço do processo de desenvolvimento, ou isso pode ser simplesmente o que a pessoa precisa. Tem gente que quer só saber disso. Ela vai lá e ela investe, ela compra isso porque ela quer entender o perfil dela e os talentos e que eu ajude a mapear com ela os talentos. E tem pessoas que querem criar um plano de ação em cima disso e desenvolver isso.
E tem pessoas que querem desenvolver isso e querem uma mentoria junto com isso. Ou seja, elas entendem quem elas são, elas criam um plano de ação e elas querem um apoio para o desenvolvimento disso. Então, ele pode ser usado em partes, mas o mais importante é que essa ferramenta, junto com o consultor e junto com a pessoa, consegue trazer, às vezes, características daquela pessoa que ela desconhece. E quando você começa a conversar, a pessoa vai dizendo, gente, não é que meu irmão me falou sobre isso? Meu Deus, eu tinha percebido isso, mas eu nunca imaginei fazer isso. E aí a pessoa vai lá, começa a fazer e ela diz, as coisas aconteceram muito rápido. Porque é o talento, é a fluidez, que ela acontece quando você está naquele lugar em que aquilo acontece de forma fluida, entendeu? Como é que funciona essa mentoria? A mentoria desse processo, eu trabalho com alguns formatos, mas em geral, Cris, eles são encontros quinzenais, em que a gente pode fazer um contato online, ou pode fazer um contato também presencial, dependendo da situação que a gente esteja, e em que a gente usa ferramentas durante 1h30 e vamos construindo uma coxa de retalhos. Por que eu digo isso? É um bate-papo junto com algumas ferramentas de gestão, ferramentas de desenvolvimento, que a gente vai fazendo, em que o cliente leva isso para casa, ele constrói aquilo que a gente discutiu e ele volta para a gente amarrar isso. Depois ele volta e ele traz. E no final do processo a gente tem a coxa de retalhos ponta, que é o quê? O entendimento sobre aquele processo, tá? E além do entendimento sobre aquele processo caminhando. Porque existe uma coisa muito importante, ao meu ver, que é ter um processo sustentável. E o que é um processo sustentável? É você acompanhar com início, meio e fim. Não existe processo nenhum dependente. Então, no momento que essa pessoa, nesse processo de mentoria, cada 15 dias, durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, no máximo ali, ela consiga entender aquilo e saber como ela tem que fazer diferente, ela tá livre. Solta e vai. Autônoma. Podemos falar, mas ela tá pronta. Ela treinou, ela fez um pouquinho junto e agora ela vai fazer sozinha. Cris, quem está mais disposto a esse processo? Os homens, as mulheres ou é indiferente? Nossa, você sabe que quando eu iniciei na carreira de consultora, há quase 11 anos atrás, eu tinha uma busca muito grande das mulheres. Hoje essa realidade mudou. Eu vejo os homens muito preocupados com autoconhecimento, com autodesenvolvimento. Então, eu vou te dizer que hoje a gente está 50-50, tá? Eu não te digo que tem mais homens ou tem mais mulheres. O que eu digo é que eu tenho um trabalho muito pragmático, que traz muito indicadores de resultado, mensurar resultados de processo, e isso atrai muito os homens. Então, o que eu vejo? Que processos de desenvolvimento que sejam muito subjetivos e muito lúdicos, eles afastam os clientes homens, que em geral são pessoas mais exatas, mais objetivas, mais secas, no sentido de não querer muito mimimi. Então, no meu caso, do modelo de trabalho que eu faço, eu consigo trabalhar de uma forma mais pragmática, mais sistemática, e aí sim eu vejo tanto homens quanto mulheres aderindo isso e tendo resultados maravilhosos. Inclusive, assim, uma coisa que é perceptível, principalmente no homem, é que o homem ele só entrega aquilo se tá bom, se gostou, se tá fluindo lá no final. Ele fica o tempo todo ali naquela, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Ele é muito, em geral, tá, Cris? Ele é muito desconfiado. Mas no final, quando dá certo, é aquele que vai dar aquele depoimento que vai convencer o universo inteiro de que valeu a pena. Entende? Porque assim, você me convenceu, tem uns que olham pra mim assim, eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido que isso vai funcionar. E eu digo, vamos tentar? Vamos. Aí ele fica brincando, né? Vários assim, depois se não der certo, você me dá o dinheiro de volta? Fiz, dou o dinheiro de volta. E aí depois ele fez aqui, agora eu vou ficar liberado para fazer depoimento para você, porque agora funcionou. Já, é muito legal, porque o retorno deles é muito grande, sabe? Já aconteceu tu ter que devolver o dinheiro? Olha, graças a Deus, não.
Graças a Deus, tô vendo um monte de gente aqui, ó. Maria Luísa, Pati apareceu, que nunca tinha vindo. A Luca entrou aqui, muito legal. Não, nunca precisei Bem-vindas, devolver o dinheiro. bem-vindas. Agora, bem-vinda. Mas uma coisa bem importante, Cris, que eu acho que, assim, é claro que conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas é que acontece, eu sempre tenho um... Oi, Georgia. Eu sempre tenho uma forma de trabalhar que é trabalhar no início com bate-papo, com diagnóstico, para perceber se aquela pessoa que está ali, ela tem condições ou não de passar por aquele processo. Isso é uma coisa que eu faço agora, acho que uns 4, 5 anos. Ou seja, eu não entro naquele processo, independente de retorno financeiro, nenhum, em algo que eu entenda que aquela pessoa não é capaz de fazer, ou ela não consegue, ou ela não tem esse potencial, ou ela não está no momento da questão emocional que ela possa investir nisso. Enfim, se eu percebo que daqui a pouco era melhor para ela estar fazendo uma terapia do que estar num processo de desenvolvimento, eu vou falar, olha, acho que não é o momento agora. Se eu percebo que naquele momento ela precisa estruturar algumas coisas na casa dela com a família, porque ela não vai conseguir se dedicar àquilo, eu também falo para ela. Então, oi, Georgia. Então, eu de fato prefiro fazer isso do que seguir um processo que possa não ser bem sucedido. Então, quando você me pergunta, você teve algum processo que foi devolvido dinheiro? Não tive. Por quê? Porque eu faço questão de fazer esse encontro inicial, fazer essa troca, onde ele não tem custo nenhum, e eu digo para ele, ó, volta daqui a 6 meses, vamos conversar daqui. Ou quando eu digo, vamos começar, é porque de fato eu sei que a pessoa tem potencial para passar por isso, porque o processo ele não é simples. É um processo Sim. que exige disciplina, Isso. que exige dedicação, né? Eu ia te perguntar, quais são os ingredientes necessários para startar o processo? Primeira coisa mais importante para começar um processo de desenvolvimento é querer, por si mesmo, por si só, mudar. Não existe nenhum processo de desenvolvimento onde a gente vá manter tudo. Sempre existe uma mudança de comportamento. Então, assim, a pessoa tem que chegar dizendo, eu, Maria, estou indo para isso porque eu percebo que tem algumas coisas que não estão me ajudando a chegar onde eu quero chegar. Eu quero alguém que me ajude com ferramentas, com orientações, com o que for para chegar lá. Essa vontade tem que ser da pessoa, é de dentro para fora. Não adianta dizer, meu pai me mandou, minha tia me mandou, meu marido disse que você precisa. Não vai funcionar. Esse querer e esse entender, ele precisa acontecer, senão não funciona. Uhum. E o que mais? O que mais? Segundo, ela precisa criar tempo no pouco tempo. Então, eu falo muito, brinco muito com meus clientes que eu falo, você quer entrar no processo de desenvolvimento, mas você quer usar o tempo que sobra para fazer isso que a gente está conversando? Todos os que usam o tempo que sobra, não funciona. Porque existe o tempo que sobra é o tempo que eu estou cansada, que a minha cabeça não está funcionando, que o meu corpo não está seguindo e que foi o que sobrou. Você entende que quando a gente dedica para alguém o tempo que sobrou, essa pessoa é importante para gente? Não. A pessoa que Não é a gente não vai é prioridade, né? Não é prioridade, não é prioridade, né? Tá? E aí, dentro disso, se não existe uma constância, uma disciplina, não vai funcionar. Então, assim, eu tive um cliente que ele insistentemente, ele é uma pessoa, é até uma figura pública, tá? Que não vem ao caso, mas é uma pessoa que faz eventos, que apresenta em teatro, enfim. E ele insistia que o horário que ele ia conseguir fazer os trabalhos, os temas, era de noite. E de noite, sempre que ele trazia pela metade, tinha esquecido uma parte, disse que estava cansado. No dia que eu falei para ele, eu fiz, olha, qual é o teu horário filé mignon? Qual é o seu tempo VIP? Esse. Então tá, você não precisa dedicar todo o seu tempo VIP para isso. Mas escolha 10%, 20%, 30%. Depois você vai aumentando mais 5, mais 2. E mude. E o teu tempo que sobra, não use. Cris, simplesmente mudou. Então, primeiro ponto, eu tenho que querer muito por mim mesma. Segundo ponto, eu tenho que dedicar tempo VIP para isso. Se eu for para ali, porque o tempo que sobrar eu vou conversar com a Cristina e fazer o que a Cristina conversou comigo, não vai funcionar. Então, eu não vou fazer com você uma coisa que não vai funcionar. Então, você vai esperar se organizar para fazer isso. Se você disser, Cristina,
eu tenho dificuldade de organização e planejamento. Você me ajuda porque eu quero muito ter esse tempo? Ajudo. Mas ele quer que eu ajude porque ele entende que precisa fazer isso. Agora, se ele não quiser, não é um trabalho de convencimento. É um trabalho de parceria. Trabalho por não é uma medicação, Cris, que toma, põe com uma aguinha e ele faz o desempenho sozinho. Teria algum Sim. outro ingrediente? Algum outro ingrediente. Então, primeiro, a pessoa querer muito. Segundo, ela ter tempo para isso. E terceiro, ela precisa, além dessa disciplina, ela ter comprometimento, engajamento com os resultados, tanto quanto eu. Eu não posso, né? Já te respondo, André. Eu não posso dar isso para o outro. Então, assim, eu não posso chegar para essa pessoa e dizer: poxa vida, a gente se encontrou daqui a 15 dias e simplesmente isso aqui você não fez. Na outra semana ele também não fez. Na outra semana ele não conseguiu e cancelou a sessão. Então, essa questão de estar ali comprometido, engajado no propósito, comigo, com isso, que tem um pouquinho a ver com a gestão do tempo que eu falei no segundo ponto, com a disciplina, é muito importante. Então, além dele separar o tempo VIP dele, ele precisa estar dedicado para isso tanto ou mais do que eu. Porque esse é o projeto dele, que eu estou sendo parceira, dele ou dela. Entende? Então, acho que essa questão muito de poder estar junto, e aí a pessoa chega e diz assim: pois é, eu não consigo isso aí, o que você me diz? Como é que você me ajuda? Não, eu não te ajudo. Eu só te ajudo quando você se ajuda. Então, existe um olhar para dentro para depois ir para fora. Eu acho que esses são, assim, os pontos chaves. O primeiro e o segundo. E óbvio, Cris, quando a gente tem alguém com uma desordem emocional muito grande, aí eu tô te falando de outro jeito. Não existe como a pessoa se dedicar a um processo de desenvolvimento. Por quê? Porque se ela já tem alguma coisa para ser trabalhada dentro dela, ela não vai conseguir. Então, eu tenho muitas parceiras que são psicólogas. Eu gosto muito disso e acho que existe espaço para as duas coisas. E o que eu sempre digo é que a gente tem que saber até onde a gente pode ir. E quando eu vejo que isso aí não é o meu terreno, eu posso indicar pessoas, eu posso simplesmente dizer: vamos procurar alguma ajuda nesse sentido, para que a pessoa tenha essa estrutura. Porque senão, em vez de estar ajudando ela, eu desmonto essa pessoa. Porque a gente fala de coisas que, literalmente, se você não tiver uma estrutura emocional boa, começa a cair, né? As informações e a pessoa não consegue se estruturar para fazer aquilo. E essa é aquela atitude de ser ética, né, Cris? Não dá para tentar fazer aquilo que nós não temos competência, não temos talento para isso, né? O André tocou André Rocha, ele tocou um aspecto muito importante: foco e disciplina. Como conseguir trabalhar as questões foco e disciplina? E tem uma perguntinha aqui da Luca também, inbox aqui dentro do... A gente vai responder. Como trabalhar foco e disciplina? Criando metas e prazos. Então, como é que eu vou desenvolver isso? A gente vai ter que criar metas e prazos para nós mesmos. Porque é tão bom, né? A gente dá para o outro, dizer para a pessoa da equipe: você tem que fazer isso, tem que entregar, tá. E quão comprometido você é com isso mesmo? Então, assim, é uma coisa muito simples, André. Simplesmente, quando eu combinar alguma coisa, e eu preciso me autocobrar. Então, isso vai ter um alarme no celular, isso vai ter alguma coisa, mas eu tenho que seguir. Então, assim, enquanto eu não fizer aquilo, o alarme vai estar tocando. Eu não posso chegar lá e apertar o botão e dizer feito. Não, enquanto eu não fizer, eu vou ter que fazer. E aí aconteceu, passou uma semana, eu prorroguei a semana inteira, eu vou ter que parar e vou dizer: e aí, o que aconteceu? O que eu estou me sabotando que eu não estou fazendo isso? Isso é importante para mim? Se não é importante para mim, eu vou tirar isso aqui, porque não vai ficar me cobrando uma coisa que não é importante. E se é importante, por que você não está fazendo isso? E aí tem todo um trabalho de entender por que a gente faz essa autossabotagem. Então, a gente começa a entender quais são os gatilhos dessa autossabotagem, e aí, dentro do processo de desenvolvimento, a gente trabalha os sabotadores. A gente dá, como diz assim, uns remedinhos para os sabotadores, tá? Mas a gente só vai saber que a gente está sabotando no momento que a gente combinar alguma coisa. A consultora, ela nada mais é do que uma pessoa que está ali te monitorando. E que eu vou dizer: mas e aí? Cadê aquilo que a gente falou que era pro dia 12 e não está pronto? Tá? E no momento que você tem isso,
você começa a ter um estado de alerta. Mas, de novo, você tem que ter um início, um meio e um fim. Porque senão vira uma bengala. Você vai ter uma consultora durante 10 anos da sua vida para ficar te cobrando, tá? Te respondi, André. Te ajudou um pouquinho nisso. Depois me responde ali se ficou alguma dúvida. Cris, você quer complementar? Não, eu queria sugerir também, por exemplo, trabalhar com schedule, né? Um calendário do mês, onde a pessoa se organiza entre horário e processos, datas para os processos. O que ela vai fazer na primeira semana, o que ela vai fazer na segunda semana, o que vai fazer na terceira semana, e lá no final do mês entrar num processo de avaliação, para ver assim, quanto ela conseguiu evoluir dela com ela mesma. Acho que isso é uma coisa muito importante. Tem Esse follow-up é muito importante. Muito importante. Para ela saber onde ela foi, onde ela não foi. Claro, porque senão fica num terreno pantanoso, né? Não anda para frente, não sabe se andou para frente ou para trás. O André colocou aqui que sem metas e resultados não é projeto, mas sim sonho. É isso aí, André. É isso aí. Autogestão. Deixa eu falar uma coisa que me veio agora. A gente vai falando e vamos vindo nas coisas que eu vivenciei. Sim. Eu falo muito com meus essa clientes. é a tônica das lives. Né? A gente fala muito de tarefas e de agenda, tá? Eu percebo cada vez mais, quando as pessoas têm dificuldade de foco e disciplina, elas estão listando só tarefas, mas elas não têm agenda. Qual que é a diferença da agenda para a tarefa, tá? A tarefa, eu pego o meu caderno, o que for, e eu faço uma lista de tudo que tenho que fazer. Quando é que isso vira disciplina? Quando é que isso vira, de fato, gestão do tempo, planejamento, organização? Quando isso entra dentro do espaço. Segundas e quartas, das 2 às 3, eu vou fazer escrever sobre o meu artigo sobre saúde e nutrição. 2 capítulos do meu livro. Isso. Quinta-feira, às 4 horas, eu vou fazer pilates. Beleza. Se eu coloco ali nas tarefas da semana, pilates, livro de nutrição, aquilo vai virar tarefa. E tarefa, ela nunca vai ser resolvida. Então, procrastinadores amam soneca do alarme, é verdade. Vão colocando ali, né? Tem que colocar aquele alarme bem forte que você queira quebrar o telefone. Então, acho que uma coisa bem importante é a gente transformar tarefas em agenda, tá? Deixa eu muito verdade. Uma outra coisa, a Luca perguntou aqui, as perguntas ficam aqui dentro da interrogação, Cris. Acontece de começar e ter que parar por não evoluir? Respondendo dos processos de começar e parar. Eu tive algumas exceções, mas sim, tá? Eu já tive exceções do processo começar e parar por situações de saúde, enfim, que pessoas, inclusive, tiveram câncer e coisas mais graves, fizeram e depois muitas voltaram e foi sensacional, inclusive, porque o pós algum problema de saúde grave é incrível, isso muda a pessoa, a vida da pessoa e o olhar. Então, assim, eu tive um processo de um cliente meu que teve um câncer muito forte, estava no processo de desenvolvimento, ele é engenheiro químico e o retorno dele foi com uma promoção, curado e não morou na Espanha. Então, assim, são processos lindos, tá? Eu tive o processo de repensar a carreira de um ponto macro, que a gente teve que parar tudo. E a gente voltou, ou não voltou também, porque a pessoa não se sentiu preparada. Então, assim, cheguei à conclusão... fui procurar um desenvolvimento, porque eu estava super feliz no que eu fazia, eu queria ganhar uma promoção. E eu descobri que eu não quero mais fazer isso nunca mais na minha vida. Então, tranca, né? Trancou a coisa. E aí a pessoa saiu para pensar e teve gente que não voltou. Muita gente entrou em processos mais de depressão, de pânico, porque assim, quando você se dá conta de uma coisa que você nunca pensou, é muito difícil dentro do processo. E às vezes tem que estancar. E aí o processo parar, tá? E também eu vou te dizer que isso mais no passado. Pessoas que na época eu não fazia esse diagnóstico antes de contratar o processo. A pessoa vinha, queria e eu fazia o processo. E aí eu tive alguns processos que me fizeram fazer esse filtro.
de pessoas que não tinham condições, pessoas assim pós-parto, mas também com bebês pequenos, com uma situação complicada de família, e que não é nenhum preconceito, mas a gente tem que respeitar e tem que saber até onde a gente pode ir. Acho que é uma falta de respeito com o outro quando a gente não pode. Ao mesmo tempo, eu tive clientes meus, por exemplo, que fizeram processos com um bebê de 6 meses, entende? E foram bem-sucedidos. Então, foram situações sim. Então, Luca, de fato, existe isso. Alguns processos param e eu acho que a gente precisa saber quando parar. Mas aí, de novo, quanto melhor o diagnóstico, quanto melhor essa anamnese inicial, menos provável. Agora, por exemplo, teve uma pessoa que teve que parar que simplesmente ela assumiu uma diretoria de nada, e aí a vida dele foi uma loucura. Ela disse assim, agora eu tinha 3 vezes por semana, agora eu não tenho tempo, não tenho nada, mas assim, eu acho o processo super bem sucedido, porque na verdade ela virou o jogo a ponto que ela disse, agora eu já fechei o processo, não preciso terminar, já consegui tudo que eu queria mais rápido. Então, eu não acho que é um processo mal sucedido, mas ela não finalizou. Mas para mim finalizou em outro sentido, né? Sim. Cris, uma coisa que tu estavas falando, claro, eu concordo que a questão saúde, ela independe da gente, né? Mas, às vezes, assim, colegas de faculdade que se destacam no tempo da graduação, né? Pegar o caso da minha sobrinha, Júlia Mussi, que é uma arquiteta, vou pegar um exemplo aleatório, assim, então tu vê que no tempo de graduação, elas se destacam, elas tiram boas notas, elas são as referência dentro da sala de aula. Fez a formatura e de repente, essas pessoas, elas não se destacam, né? Elas ficam na mediocridade, no sentido de média, né? Será que ela não tinha talento? Será que ela tinha talento teórico? Ou aquilo ali era, ou depois da formatura virou uma autossabotagem, não encarar o sucesso? Será que eu fui clara? Eu emendei 3 perguntas numa só. Foi clara. Eu te diria check, 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 assim, né? Pode ser exatamente isso. Tudo certo, tá? Eu não sei. A Júlia que está aqui online com a gente, é isso? Isso. Ela tá. 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 Então, de fato, todas as possibilidades, todas as alternativas são verdadeiras, tá? Porque pode acontecer isso tudo. Agora, a gente vai mudando no decorrer da nossa carreira, e às vezes uma coisa que funcionava para mim não funciona mais, tá? Então, isso é uma coisa importante. Que a gente vai mudando. O nosso comportamento, ele não muda de água para vinho, mas ele é mutante. Então, a gente está constantemente em evolução do nosso comportamento. Então, aquilo que encaixava lá não encaixava aqui. Por exemplo, eu tive várias pessoas dentro da minha carreira de executiva que, quando assumiram um cargo de gestão, de liderança, eles perderam, por exemplo, o bom resultado. E aí a pergunta eu acredito muito na carreira em horizontal, que eu posso sempre ser consultor ou ser especialista, não necessariamente preciso ser líder de equipe. Né? Então, muita gente nessa carreira hierárquica em que a gente, para a gente conseguir chegar em algum lugar, a gente tem que sempre estar subindo, muita gente não se encaixa. Então, a gente precisa entender qual que é o modelo dela. Ela não ter talento é impossível, que foi o que eu falei no início do papo. Então, assim, sim, a Júlia tem talento, a Maria tem talento, o João tem talento. A pergunta será que ela sabe quais são os talentos dela? Outra, nessa fase de início de carreira, as pessoas, às vezes, estão com autoestima e autoconfiança muito baixa, em função de toda essa adaptação. É um momento muito difícil. Então, às vezes, o processo de desenvolvimento para uma pessoa em início de carreira é um espelho. Porque não sou eu que estou mostrando para ela. Eu estou mostrando um espelho do que ela é e que ela não está enxergando. E o que a Luca falou aqui, um pouquinho de amadurecimento, sim, o amadurecimento muda muito. Então, as nossas vontades mudam. A gente não pode ser impulsiva e superficial. Que aí eu tô falando aquela mudança rasa, tá? A mudança rasa, não. Mas pode ser, sim, uma mudança importante e a gente tem que rever. Então, pensando no caso da Júlia, de pessoas em início de carreira, alguma coisa aconteceu que anestesiou a Júlia. A Júlia precisa conversar com alguém e entender o que está anestesiando ela para a gente tirar essa anestesia. O que vai fazer tirar a anestesia